Tendo pareceres, passa-se a discussão. Não há oradores inscritos, declaro encerrada a discussão. Passa-se a votação. Em votação, o projeto de lei número 8754/2017. Orientação de bancada. Deputada Adriana Ventura. Obrigada, presidente. Na verdade, a gente vai encaminhar favoravelmente essa proposta da deputada Bruna Furlan, principalmente porque o que esse projeto faz é internalizar obrigações internacionais que já foram assumidas pelo Brasil e tem por objetivo também proteger símbolos humanitários, que a gente precisa dessa credibilidade em conflitos armados, situações de emergência. E isso também faz com que não tenha uso comercial indevido para que entidades humanitárias legítimas não tenham confusão. Então, por essa razão, a gente encaminha favoravelmente, presidente. Podemos colocar a orientação favorável a todos? Apenas, presidente, orientação. Apenas, presidente, por favor, deputada Érica Cocai. Orientar que preservar o símbolo da Cruz Vermelha é absolutamente fundamental para identificar as pessoas que estão ligadas ou atuando pela Cruz Vermelha e também os objetos, os transportes, enfim. É fundamental porque é uma instituição que trabalha com um princípio humanitário, de valorizar a própria vida. É uma instituição que está em por volta de 190 países fazendo esta função. E muitas vezes em momentos de calamidade, em momentos de guerra, a Cruz Vermelha, ela tem uma possibilidade ou uma atuação para defender sempre a vida. E aqui se busca internalizar o que já são preceitos internacionais, que precisam ser reafirmados pela sua condição de termos relações, inclusive, com todos os países e de serem pautados na... Presidente, é muito triste para esse país ver que nós tenhamos pessoas que têm esse nível de desrespeito com o próprio país, esse nível de desrespeito de sugerir um grupo de transição com os Estados Unidos para definir programa e implementação de programa de governo no Brasil. A Cruz Vermelha, ela trabalha nesta lógica de unificar o mundo em defesa da paz e da vida. Aquele que for menos ruim, eu vou dar assim. Todos deveriam ter esta preocupação, mas alguns que aqui estão têm uma preocupação de vender o Brasil, de entregar o Brasil, de ir, enfim, ferir a nossa própria soberania. Era preciso que nós tivéssemos esse conceito humanitário e, ao mesmo tempo, tivéssemos esta disposição de estarmos atuando em defesa do conjunto dos países e não submetendo o nosso Brasil a interesses estadunidenses. Eu gostaria de solicitar a todos 1 minuto de silêncio pela tragédia ocorrida na Venezuela, que infelizmente deixou inúmeros irmãos mortos e muitos ainda desaparecidos. Orientar o pé. Para orientar o Partido Liberal. Presidente, a Cruz Vermelha faz e presta relevantes serviços à comunidade mundial e não é diferente no Brasil. Esse projeto visa ainda valorizar distorções
com o uso do sinal da Cruz Vermelha, que é tão usado em momentos de guerra, de catástrofes naturais, e eu tenho certeza que isso vai valorizar ainda mais o trabalho da Cruz Vermelha. Já que Vossa Excelência, inclusive, traz agora este minuto de silêncio à Venezuela, nós, como Partido Liberal, queremos nos solidarizar com todas as vítimas. Temos muitos venezuelanos no Brasil fugindo do regime esquerdista que assola aquele país há muito tempo, inclusive levando o amigo do descondenado presidente da República Brasileira, o amigo dele, Maduro, para a prisão nos Estados Unidos. Além de sofrer com essa esquerda maldita, agora, lamentavelmente, essa catástrofe natural. Nossa solidariedade. Presidente. Deputada Júlia Zanata. É bom fazer um registro aqui de algo que diz respeito a todos os brasileiros, que a dívida bruta subiu para 81% do PIB. Né? Enquanto no governo Bolsonaro nós tivemos a menor dívida, né? Entregou o governo com responsabilidade fiscal, agora nós temos um governo com dívida, déficit e juros altos, né? Juros mais altos, que quando era na época do Bolsonaro, que estava menor, eles ficavam aqui berrando e gritando. Bom, eu não era deputada, mas eu assistia aí tudo que eles falavam. Então, isso o que quer dizer para o povo brasileiro? Mais dívida, mais juros, menos sobra no bolso do povo brasileiro. Fica tudo mais caro. Os alimentos estão mais caros. Enquanto o Lula falava que o povo ia comer picanha, o preço da picanha subiu mais de 10% e o preço da carne em qualquer corte, do mais simples ao mais sofisticado, subiu. Subiu. Combustível, saúde, educação e obras paradas. Enquanto isso, nós temos um governo que mente descaradamente dizendo que o Brasil vai bem, não tem nem coragem de falar a verdade. Porque o povo brasileiro sente que está tudo mais caro. O povo brasileiro vai no mercado e sente isso. Ele não sabe quanto que é a inflação, quanto que é o juro, mas ele sente que o dinheiro dele não vale mais nada. É sobre isso que nós temos que falar aqui diariamente, não sobre narrativas que a esquerda todo dia tenta implementar. Oposição, presidente. Pela oposição, deputado Gilberto. Oposição é sim. E graças a Deus o Nordeste está acordando, senhor presidente. Mesmo a maioria das pesquisas errando feio com relação à direita brasileira, lá no Nordeste a grande maioria da população está acordando, graças a Deus, para tirar Lula e o PT do comando do Brasil, desse desastre em todos os sentidos. E aqui, mais uma vez, senhor presidente, eu fiz o desafio lá na tribuna com relação às obras do governo federal. O último dia do mês de junho é hoje. O ministro de Lula chegou lá na Paraíba, estufando o peito, atacando todo mundo, falando que iria entregar uma parte da obra em março. Não cumpriu, até hoje não terminou ainda. E a outra parte em junho. Chegamos no final de junho e ele não entregou. Foi para Paraíba mentir descaradamente. Por isso que o povo nordestino acordou, graças a Deus, e vai, no dia 4 de outubro, se Deus permitir, tirar Lula e o PT do poder. Obrigado, senhor presidente. Deputada Jandira. Desejo todo mundo tem, né, presidente? Mas os fatos não comprovam esses discursos que nós estamos ouvindo aqui agora. Aliás, é bom a gente lembrar que restou o governo a política fiscal, porque foi no governo Bolsonaro que se votou aqui a autonomia do Banco Central, que bota os juros onde quer, que dificulta o crédito, porque o Banco Central autônomo é filho de Jair Bolsonaro. Então é importante que, quando discutir aqui dívida pública, tamanho dos juros, dificuldade macroeconômica, que se dê a responsabilidade a quem a tem. Agora, o governo Lula tem feito muita entrega no país inteiro, inclusive em estados que são governados por opositores, porque a visão republicana do governo possibilita que a maior obra de São Paulo esteja sendo feita no governo Lula, que todas as coisas que estão acontecendo no Brasil sejam com recursos federais. É preciso reconhecer as entregas e os avanços e parar com a hipocrisia nesse plenário. Obrigada, presidente. Presidente, se me permite. Presidente, se me permite. Nós, a palavra a deputada. Primeiro, o governo Bolsonaro deixou um rombo de 795 bilhões. Deixou, inclusive, uma dívida, porque deu um calote nos estados em função da necessidade de se utilizar de qualquer instrumento para tentar ganhar as eleições. E, em verdade, ele tirou o ICMS dos estados para baratear o preço do combustível e Lula teve que pagar.
teve que pagar a dívida. Ele deu um tombo e o calote nos precatórios. Mas o povo brasileiro lembra bastante bem da fila do osso, lembra muito, muito das manchas no corpo e das feridas no corpo em função de se cozinhar com gás, ou cozinhar com lenha ou com álcool. O povo brasileiro lembra que Bolsonaro teve uma inflação que chegou a 10,26% e agora nós estamos com a inflação de 4,72%. Não me venham mentir. O governo Lula é o governo que abraça o povo brasileiro, por isso será reeleito. Obrigado, nobre Presidente, deputada. Presidente, eu queria mais uma vez falar em nome das deputadas dessa casa, porque a gente precisa pedir à mesa que registre e encaminhe a mudança da justificativa da ausência das parlamentares que tiveram filho. Nós já votamos essa matéria, porque muitas vezes, ainda mais numa hora dessa de eleição, os eleitores que, graças a Deus, hoje têm informação na mão, olham aquelas faltas que se tem, deputado, da parlamentar, ao invés de estar registrado licença maternidade, está faltas justificadas. Isso não é bom, é preciso corrigir isso a nível de informação. Então, mais uma vez, nós que estamos aqui e sabe que falar de defesa da mulher, eu não quero saber, a gente tem que colocar o trem no trilho. Eu quero pedir, inclusive, deputado Altineu, que Vossa Excelência volta nesse momento como vice-presidente. É um pedido recorrente. É preciso mudar as informações. Uma deputada, quando tem filho, ela não tem falta justificada, ela está com licença maternidade, onde há uma margem de diferença. É preciso que isso seja feito o mais rápido possível. Muito obrigada. Bom, em votação, aqueles que forem pela aprovação permaneçam como se acham. Aprovado. A matéria vai à comissão competente para a elaboração da redação final. Presidente. Está encerrada a ordem do dia. Senhor presidente. Deputada, um minuto, só um instantinho. Minuto, deputada Júlia Zanato, depois eu passo para o senhor e passo para a senhora. Presidente, eu quero apoiar aqui o que a deputada Soraya Santos falou, porque eu sofri com essas acusações de faltas, né, pela esquerda, que é baixa, vil, nojenta e não respeita as mulheres e a maternidade. Tanto é que não respeita as mulheres e a maternidade que agora não é mais mãe, é pessoa que gesta. E aí pegaram lá, como aparece no site, falta justificada para dizer que eu faltei enquanto eu estava de licença maternidade. Então, para mim não vai mais resolver e tudo bem, eu aguento tomar pancada, mas talvez para outras deputadas que vão ainda tirar licença maternidade, isso seja muito importante. E sobre a questão do governo Bolsonaro, os municípios brasileiros, todos, os estados brasileiros, todos, nunca viram tanta descentralização de dinheiro como no governo Bolsonaro. Teve estado que durante a pandemia, inclusive, estava com as contas atrasadas, com a folha de pagamento atrasada e conseguiu pagar a folha de pagamento graças à descentralização de dinheiro do governo Bolsonaro, como é o caso do Rio Grande do Sul. O Eduardo Leite, que nem era aliado do Bolsonaro, conseguiu colocar as contas do Estado em dia por causa dessa descentralização de poder e dinheiro. E no governo Lula é o contrário. É muita centralização de poder e dinheiro aqui em Brasília para eles liberar dinheiro só para os amiguinhos dele. E tá caro sim para ir no mercado e o povo brasileiro sabe do que eu estou falando, porque não vi. Deputado Inácio Arruda. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, para um registro que considero muitíssimo importante. Amanhã, as centrais sindicais do nosso país estarão reunidas com o presidente do Senado para a gente resolver o embaraço que se mantém até agora com a tramitação da matéria que votamos aqui pelo fim da escala 6x1. Foi votado maciçamente na Câmara e é incompreensível a posição que está sendo adotada até o presente momento pelo Senado. Espero que na reunião de amanhã a gente consiga resolver de vez essa questão da tramitação da matéria no Senado da República, pois trata-se de um anseio imenso do povo brasileiro que temos que resolver. E o segundo, senhor presidente, faço referência a um projeto de lei que está com requerimento de urgência aprovado. É um debate que a Sociedade dos Geólogos do Brasil tem discutido bastante conosco,
que é o projeto de lei 4471, que trata da destinação de meteoritos que atingem o solo brasileiro. Esse é um patrimônio do Brasil e há um grande interesse do ponto de vista científico para estudarmos esses fragmentos de asteroides, de cometas que chegam ao nosso solo. Então eu peço a Vossa Excelência que nas tratativas para o dia de amanhã essa matéria possa ser votada. Muito obrigado. Deputada Jandira Fegali. Não, senhor presidente, eu estou inscrita para o tempo de líder, né, da federação, mas eu quero apenas dizer que as preocupações com a licença das mulheres que têm seus filhos não estão em nenhum momento impedidos pela esquerda, até porque, até onde eu sei, não é a esquerda que dirige a casa. Então, se há uma construção para isso, tem que ser feita pela casa. E é muito ruim entrar num debate onde os adjetivos são de tão baixo nível. Não dá nem para debater, nem para responder no mesmo nível, porque fica ruim para quem leva a sério o seu mandato. Obrigada, presidente. Aguardo a chamada para falar pela federação. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!